Olá, você amigo internauta da Criativa Online, pontualmente 10 da manhã, nós estamos à redação e recebemos os dois pastores da Igreja Assembleia de Deus de São Miguel das Matas para falar dessa igreja que é tão importante para São Miguel, a Igreja Assembleia de Deus também, que completa 100 anos na Bahia, 112 anos no Brasil. Pastor Nelson Lopes, falar primeiro desses anos que está à frente dessa igreja que é tão importante para a religião de São Miguel das Matas, a Assembleia de Deus, que tem uma história muito grande. Em São Miguel, 40 anos, 100 anos na Bahia, contribuindo bastante para a religiosidade no país inteiro, pastor. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, um bom dia para todos. A gente está muito feliz, alegre de termos comemorado nessa outra semana o centenário das Assembleias de Deus na Bahia, certo? E 112 no Brasil e 40 anos aqui em São Miguel das Matas, que chegou a esse trabalho, esse movimento evangélico, onde a gente tem trabalhado e lutado em prol do benefício espiritual das pessoas. Pastor, já tem quanto tempo aqui na Assembleia de Deus à frente? Está para fazer agora no mês de fevereiro, 1º de fevereiro, 16 anos. 16 anos. Mas o pastor já coordenou outras igrejas também. Já como pastor, já tem quanto tempo já? Desde 2001, recebi a credencial. Como obreiro, já passei por algumas igrejas, como Jiqueriçá, 9 anos, mais 12 anos e 5 meses pela igreja de Ubaíra, e agora 16 anos vai fazer aqui em São Miguel das Matas. Como foi naquele início lá, a recepção dos fiéis evangélicos em São Miguel das Matas? Hoje ainda é a igreja referência dos evangélicos em São Miguel, por ter mais tempo, são mais de 40 anos, mas fala o que achou da cidade, o que achou dos fiéis naquele momento, uma igreja já consolidada, muitos fiéis presentes, sempre acompanhando os cultos, né? O que achar daquela época, lá no início? Tudo o início. O início a gente realmente chega impactado com algumas coisas, mas foi muito bom. Até nós temos feito esta aliança, esse casamento de 16 anos como pastor de frente de uma igreja, a mão de Deus mesmo, que tem nos orientado, tem nos guiado, e a gente estamos felizes, graças a Deus, até hoje, e estamos lutando aí em prol do reino de Deus aqui e podendo ajudar espiritualmente os miguelenses. Pastor, é uma liderança religiosa, né? Mas sempre Jesus Cristo, Deus está sempre em primeiro lugar em qualquer caminhada, né? Exatamente. Religiosa, né? Exatamente. Deus, ele é a pedra principal das nossas vidas, da vida dos fiéis, certo? E a gente tem feito isso. Também, Nilton, não só faz o lado espiritual, mas também a gente faz o lado social, quando é necessário. A gente está ao lado das pessoas, ajudando no possível, ou em conselho, ou até fazendo algumas coisas que necessita alguém da igreja, ou alguém não da igreja. Sempre a gente tem feito isso aqui, Deus tem nos abençoado e temos agraciado de estar nessa cidade tão acolhedora, tão amorosa, e as pessoas tão boas. Pois é. Vou aproveitar para falar com a Leonaldo aqui também, pastor da Igreja Assembleia de Deus também. Conhece mais a Igreja Assembleia aqui em São Miguel, porque foi formado aqui em São Miguel muitos anos atrás. Fala um pouco desses 40 anos da Assembleia de Deus. Leonaldo tem mais de 40, eu sei, mas acho que a vida inteira foi dedicada à Assembleia de Deus, Leonaldo. Muito bem, Nildo. Muito obrigado. Bom dia para você que está aí na audiência da Criativa Online. Você que está do outro lado nos acompanhando pelas redes sociais. Agradecer a Criativa por nos convidar para estarmos aqui. Sempre nossos amigos, sempre um site aqui de São Miguel das Matas, e a gente se sente feliz e privilegiado de saber que a nossa cidade tem um site de comunicação que abrange toda a região do Vale e também praticamente a Bahia e vamos dizer até o mundo, porque tem pessoas em outros países acompanhando também. Mas São Miguel das Matas, Assembleia de Deus, 40 anos, graças a Deus. Estou nela até hoje, louvo a Deus. E, como diz alguns pastores e fiéis, né? Dela eu quero ir para o céu.
não tenho me decepcionado, não tenho me frustrado, né? Me batizei em São Miguel das Matas no dia 20 de janeiro de 1990. Ainda era jovem, adolescente. E vim trabalhando para Jesus, para o Evangelho, cooperando, colaborando, contribuindo com todos os pastores aliás, com todos não, com 7 pastores que vieram depois dessa data. E eu louvo a Deus por isso, né? 40 anos da nossa igreja, Nildo. 29 sua, né? Desde o batismo. 29, exatamente. 90. E também louvo a Deus que fui, né, ao Tribunal Eclesiástico como diácono, como presbítero e também pela graça como ministro em 2001, também com nosso companheiro, amigo, colega, pastor Nelson, que eu sou pastor auxiliar. E a gente tem aqui, Nildo, uma retrospectiva, né? Um pouquinho de história, de datas, né? De alguns pastores que passaram pela nossa igreja, né? E que vieram para São Miguel das Matas, que vieram de longe, porque pastor é um missionário. Pastor tem um chamado de Deus. Ele não escolhe precisamente para onde ele quer ir, né? Então a igreja chegou aqui em 1981 com o primeiro pastor, que foi o pastor Lindelfonso. Depois veio o pastor Zé Gomes, pastor Zósimo, pastor José Bento, pastor Antônio Costa, pastor Miguel Reis, de 89 até 95, que esse aí eu creio que vocês dessa era já chegou a conhecer, não é? Pastor Carlos Queiroz, que é o pai do nosso irmão Jeremias, 96 a 98. Pastor Elias Pedro, que hoje está pastoreando Piauí, que foi de 98 a 2001. Pastor Marlon, de 2001 a 2003. Pastor Ezequias, que também foi de 2003 e ficou quase um ano. E pastor Nelson, que bateu recorde até hoje, de 2004, quando ele chegou aqui, fevereiro de 2004, e perdura até hoje, né? Então, queremos aproveitar e dizer que alguns desses pastores que passaram vai estar conosco nessa sexta, sábado e domingo, nos 3 dias de festa que nós vamos ter agora, 13, 14, 15. Então, infelizmente não foi possível todos, né? Mas alguns desses vai estar conosco, com a sua família. Algum desses já morreu ou continuam ainda com vida? Já, infelizmente, eu fui informado essa semana, pastor Zé Gomes, ele partiu para a eternidade, tem uns 6 meses. Ele morava em Amargosa, e ele já partiu para o Senhor, pastor Zé Gomes, ao meu conhecimento, né? Esses outros não, estão, graças a Deus, vivo e, por certo, servindo ao Senhor. Uns estão jubilados, né? Jubilado é aquele que... né? E queremos agradecer a Deus em primeiro lugar, e por isso que nós vamos estar celebrando nesses dias aí, esses 40 anos dessa trajetória da nossa igreja aqui em São Miguel das Matas. Sexta, sábado e domingo. Isso. Horário? A partir das 19 horas. A partir das 19. Sempre às noites. Sempre às noites. Só perguntar ao pastor Nelson aqui novamente, rapidinho. 16 anos já à frente da Igreja Assembleia de Deus em São Miguel das Matas. Qual a pretensão daqui para frente, pastor? Olha, a pretensão nossa é dar sequência a um trabalho que tem dado certo. A data, o período, ou quando a gente sai, a gente não sabe, porque a gente temos a direção de Deus. Se Deus determinar e queira, qualquer hora a gente sai, mas por enquanto a gente estamos trabalhando com visão, estamos em reforma do templo, já fizemos alguma coisa agora atualmente na igreja, compramos uma bancada muito boa para a igreja, trocamos as portas, colocamos vidro, trocamos o piso, e agora vamos partir para a reforma da frente. Certo? E ainda trabalho. Enquanto a gente estiver aqui, trabalho. É trabalho, certo? Dias de festa. O domingo que nós temos trabalho pela manhã, certo? E trabalho à noite. À tarde vamos ter um trabalho, mas internamente com os membros da igreja, para a gente formarmos a diretoria para o ano de 2020. Pastor, Leonardo estava falando aqui
sobre a questão dele estar já há 29 anos na Assembleia de Deus. É comum que pastores fiéis mudem de igrejas, por exemplo, da Assembleia de Deus para outra igreja evangélica? Ou não? O caso de vocês permanece até hoje, né? É comum isso? É comum, às vezes acontece. Tem colegas, às vezes, que recebem algum convite de outra igreja, e não são muito, não, mas tem alguns que podem ir para outra igreja e apoiado por nós, certo? E nós abraçamos da mesma maneira, que somos irmãos, não é isso? É, exatamente. E o que acontece é isso. Agora, enquanto a gente permanecer, isso que eu tenho, já passei dos 40 anos da Assembleia de Deus, aceitei Jesus em 79, e Deus tem nos abençoado até hoje, então estamos dando essa continuidade, graças a Deus não temos nos decepcionado sobre nenhum problema sobre a igreja, e Deus tem nos abençoado grandemente. Pois é, pastor Leonardo talvez possa dar essa informação também com relação aos 100 anos da Igreja Assembleia de Deus na Bahia, 112 no Brasil. A Assembleia de Deus é uma igreja de bastante importância para os evangélicos do mundo inteiro. Sabe um pouquinho da história? Como chegou aqui no país a Assembleia de Deus? A primeira igreja? A primeira igreja nasceu em Belém, né, lá no Pará. Quando chegou lá, os missionários que vieram, suecos que vieram, Daniel Berg e Dona Wingre, que se instalaram lá e começaram o trabalho, apoiado no início pela Igreja Batista, certo? E depois que formaram a organização Assembleia de Deus, e que vem e cresceu hoje assustadoramente, é uma das maiores igrejas evangélicas do nosso país, certo? E nós tivemos agora o centenário e mais ou menos temos mais de 500 mil membros no estado da Bahia. E no sábado aconteceu a comemoração desses 100 anos lá na Arena Fonte Nova, né? Vocês estiveram presentes também. Tivemos sim, foi lá na Arena Fonte Nova e tivemos o privilégio e foi um momento histórico, maravilhoso, que a gente passamos lá naquele movimento onde recebemos mais de 40 mil pessoas presentes no estádio. Bacana. O pastor Leonardo também esteve lá, né? Fala um pouco da história da Assembleia de Deus, Leonardo. É claro que nasceu em Belém, né, como o pastor falou, mas tem mais detalhes sobre essa igreja que é tão importante para os evangélicos, para as religiões como um todo, né? Porque para frequentar a igreja não precisa ser só evangélico. Outras religiões podem estar também frequentando, como tem frequentado ao longo dos anos, né, pastor? Dá mais detalhes sobre essa igreja tão importante. Pois é, Nildo. Na Bahia foi precisamente em Canavieiras, né? Em Canavieiras que surgiu a primeira cidade, a porta abriu para o Evangelho, certo? No sentido da Assembleia de Deus. E, sem dúvida nenhuma, a importância é muito grande para a comunidade. Eu acho que nós estamos vivendo o tempo do fim. Pela palavra de Deus, pelas profecias bíblicas, está na hora de, até você que está me ouvindo, né? Pensar, repensar e procurar uma igreja evangélica para congregar com a sua família, procurar a casa de Deus, viu? Porque os evangélicos, a igreja evangélica, ela é uma escola, ela é um ambiente que educa de várias maneiras, educa espiritualmente e educa moralmente, né? Enfim, educa a pessoa. Então, assim, a importância é muito grande. Outra coisa que nos chama a atenção, Nildo, é que essa obra, ela não é uma obra do homem. Essa obra é uma obra de Deus. Então, por isso que ela cresce, por isso que ela não para. Ainda que o mundo venha apresentar crise, dificuldade, mas a igreja, não é que a igreja é milionária, não é? A igreja, Jesus disse que ele ia edificar a minha igreja e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Então, assim, é porque os crentes, os fiéis que são fiéis a Deus, quer ver a obra de Deus crescer. Então, por isso ela investe, ela constrói templo, ela investe em música, ela investe em som, ela investe em departamentos de família. Então, a importância da igreja na terra também cabe a essa situação. Mas, viu, Nildo, eu gostaria que você
falasse, e o pastor Nelson vai também fazer esse comentário, é que as pessoas pensam, pastor, que a Assembleia de Deus, São Miguel das Matas, e está restrito, né, à cidade de São Miguel das Matas, não é? Mas nós temos congregações em vários lugares da nossa região adjacente que pertence a São Miguel das Matas. Não só a zona rural, mas como, por exemplo, Elis Medrado é uma cidade, mas é uma congregação de São Miguel. Então eu passo para o nosso pastor presidente que ele vai detalhar, né, algumas coisas e, por certo, falar, né, lugares, né. Por exemplo, nós temos congregação aqui muito longe para chegar lá, mas o evangelho está lá, sendo levado pelos miguelenses. E aí, pastor Nelson vai prosseguir aí. De São Miguel das Matas. Então, pastor, congregações espalhadas aí pela região de São Miguel das Matas, municípios vizinhos como Elísio Medrado também. Fala um pouco desse trabalho, não só na sede, que fica em São Miguel das Matas, mas também nas localidades e municípios vizinhos. Eu entendo, exatamente. A gente chegamos aqui em 2004 e nós tínhamos só uma congregação, tinha congregação ali da Barra, tínhamos uma congregação em Elísio Medrado, Monte Cruzeiro, e recém-chegada para nós é a congregação de Cortamão. E aí nós começamos a trabalhar e Deus tem nos abençoado. Hoje nós temos uma congregação lá na Sete Volta, município de Amargosa também, como de Cortamão. Temos nas Pedreiras, na Prensa, Riachão, Gendiba. Temos ali no Rio Vermelho. Temos a congregação lá em Campo Alegre, que já é município de Santa Terezinha. Temos uma congregação também que é lá no Sarambé, que fica também entre Santa Terezinha e Elísio Medrado. Nós temos um trabalho lá. Temos um trabalho no Monte Cruzeiro. Temos um trabalho na Baixa Grande. Temos outro na Canabrava, ali pertinho de Elísio Medrado. E assim foi o que Deus foi realmente nos orientando e os irmãos nos ajudando. E a gente chegando lá com um grupo... pertencentes à Assembleia de Deus de São Miguel. De São Miguel, com os obreiros, graças a Deus, muito competentes, um amigo, que é o pastor Leonardo, que chega esse tempo todo, estamos juntos e realmente sem ter problema nenhum, prova-se de uma boa amizade, de um amigo que tem nos ajudado, orientado, certo? E a gente senta, discute, e as propostas vêm, a gente vai analisar e trabalhar, e orienta, e a gente vamos tocando. E Deus tem nos abençoado. Difícil mencionar a quantidade de fiéis que tem em toda a igreja Assembleia de Deus de São Miguel, que está completando 40 anos. É difícil mencionar? Não é. Tem a quantidade, não. Olha, exatamente não, mas chega quase 500 pessoas hoje, no campo de São Miguel das Matas, e de membros e congregados, né? E estamos lutando e trabalhando em prol desse objetivo, que é de crescer, expandir o reino de Deus aqui na terra, certo? E a gente sabe disso, que não é fácil, não é muito fácil no tempo de hoje. As pessoas não estão mais ligadas a Deus como naquela época. A gente tem feito vários comentários sobre isso, mas a gente estamos lutando, estamos conscientizando a pessoa que uma religião, ela só traz o bem para as pessoas. Nada de mal, nenhuma religião propõe nem quer. A gente tem que buscar sempre o espiritual, né? Esquecer o que é mundano, né? E buscar sempre o espiritual. E de que forma? Você sabe muito mais do que a gente, mas ler a Bíblia, né? Procurar a palavra de Deus, procurar se orientar. Assim a gente vai buscar as coisas do alto, né? Exatamente. A gente tem que buscar, primeiro, orientação na palavra de Deus. Como Jesus disse, o homem erra não examinar as Escrituras. Com isso, Jesus estava dizendo o quê? Que as pessoas liam, mas não examinavam. Examinando as Escrituras, disse ele, encontra a vida eterna e são elas que de mim testificam. O caminho é esse. Primeiro, a Bíblia. E depois você busca a santificação, que é o quê? Você vai buscando na oração, você vai se entregando a Deus, servindo a Deus, e aí vem a santificação para a nossa vida, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí, dado o recado. Portanto, agora 10h22, eu quero agradecer pastor Leonardo Bittencourt e também o pastor Nelson Lopes, falando dos 40 anos da Igreja Assembleia de Deus, que está comemorando essa semana, sexta, sábado e domingo. Reforça o convite, pastor. Nós queremos convidar a todos que estão nos ouvindo neste momento
para que possa vir participar conosco. Nós já estamos com muitas pessoas que já têm, falam que vai estar conosco, mas nós esperamos você, amigo, você, amiga, você vem com a sua família, participe, é um ambiente que você só vai ser beneficiado espiritualmente, tá bem? Então nós convidamos todos os miguelenses e os demais que estão nos ouvindo para participar desse momento tão importante das Assembleias de Deus aqui em São Miguel das Matas. Quero aproveitar já desse aqui, te agradecer a Criativa, que Deus continue abençoando vocês grandemente e que esse meio de comunicação só venha a crescer muito e muito mais. Amém. Obrigado. Fazer o agradecimento também ao pastor Leonardo pela presença para falar desse aniversário e dizer que os microfones da Criativa sempre estarão à disposição. Nildo, nós agradecemos. Lembrando, né, pastor, que domingo pela manhã também vai haver batismo, né? E Santa Ceia. E uma das atrações vai ser o pastor Elias Pedro. Vai estar com a família dele também pela manhã. Mas antes de concluir o agradecimento, Nildo, eu quero falar uma coisa interessante, é que também nós temos um trabalho missionário na África. Quem sabe você até se espantou, né? São Miguel das Matas com África. A Assembleia de Deus de São Miguel das Matas, ela tem um trabalho de missão até os confins da terra, que é um projeto, e a gente ajuda financeiramente, Nildo, um missionário que está na África há mais de um ano. Então, todo mês, a gente manda uma ajuda financeira para um missionário que está lá na África, em parceria com a missão do pastor Álvaro em Santo Antônio de Jesus, missão até os confins da terra. E se você se interessar por isso, pode nos procurar também, que é um trabalho lindo, maravilhoso, que está na África. Então, todo mês, a gente assumiu um compromisso, a Secretaria de Missões, com a liberação do pastor, para a gente ajudar financeiramente esse missionário que está tão longe da gente, em outro país difícil, mas a gente ajuda esse missionário. Então, a Igreja de São Miguel das Matas, Assembleia de Deus, também é uma igreja missionária. Então, isso é muito interessante. Evangelizar aquela região que, de fato, é muito difícil chegar à palavra de Deus, levar o cristianismo, né, aquele povo, né, tão carente de Deus, né? Então é importante esse trabalho. Exatamente. Então, todo dia 10 do mês, pela graça de Deus, não tem faltado. Deus providencia, cada um contribui e a gente manda o valor para o missionário que está lá na África. Então, é cumprindo o ID de Jesus. Então, isso completa, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Nildo, muito obrigado. Agradecemos de coração, né? E queremos fazer um convite à Criativa para fazer a cobertura dos 40 anos da nossa igreja Assembleia de Deus, né, em São Miguel das Matas. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou, que vai dentro da programação, né, continuar nos acompanhando aí, depois vendo nossos vídeos, nossa entrevista. Que Deus abençoe. Criativa Online, eu tenho percebido que é super competente e tem chegado muito longe, porque vocês fazem com carinho, com amor, e vocês fazem com competência. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, portanto, pastor Nelson Lopes, da Igreja Assembleia de Deus, juntamente com o pastor Leonardo Bittencourt, Lió. A gente encerra a nossa entrevista por hoje, falando dos 40 anos da Assembleia de Deus de São Miguel das Matas e de 100 anos da Assembleia no estado da Bahia. Obrigado a todos e até a próxima. Bom dia. Tchau.